A pessoa que vai vir aqui, eu tenho um prazer fenomenal em poder, nesse momento, ter essa pessoa no meu palco. Certo? Quando eu tinha 16 anos, um dia eu estava no curso de inglês, eu vi a galera amontoada em cima de um cara, e eu fui perguntar o que é isso, o que estava acontecendo? E esse cara, ele estava dizendo o seguinte, ele ele estava memorizando qualquer conjunto de frases. Eu perguntei o seguinte, ele disse, Vitor, escreve 10 frases que eu vou memorizar essas 10 frases na ordem. Eu fiz isso, o cara memorizou, todo mundo ficou, nossa, que nerd, que coisa e tal. Naquela hora eu só pensei uma coisa, eu consigo utilizar isso para fins dos meus estudos? E a pessoa disse, sim. Isso era 1997, onde eu tive contato com essa pessoa que foi quem me apresentou para a aprendizagem acelerada. Foi meu primeiro mestre, meu principal mentor, até hoje, meu principal mentor de várias coisas que eu aprendi com ele, uma foi chave para mim, leitura dinâmica. O jeito que ele aprendeu, o jeito que ele preparou, todo esse processo foi a mudança, foi a diferença para mim. Eu nunca fui um mau aluno, eu nunca fui de ficar de recuperação ou de ter medo disso, mas eu nunca me destacava. 6 meses depois que eu conheci o James Bauer, eu fiz o vestibular para a UNB aqui de Brasília, no caso para a mecatrônica, e naquele momento, utilizando essas ferramentas que eu tinha acabado de aprender, mas com uma atitude. A atitude era de quê? Uau! Comigo? Uau! E minha vida mudou. Eu fui o 4º colocado geral da UNB e a partir daí eu tive uma convicção absoluta. O que quer que eu precisasse aprender para atingir o resultado que eu quisesse, seria possível para isso. Ele é o leitor mais rápido do mundo. A cada 100 adultos do Brasil, quem conhece 100 adultos? Um deles já participou de uma palestra presencial do James Bauer, que ele ensina e leva um movimento de educação e de melhoramento para pessoas e para o Brasil inteiro. Ele tem um movimento que mensalmente arrecada toneladas de alimento para todo mundo. Aproveite esse momento único para você. Senhoras e senhores, do palco do Evolution Summit, James Bauer! Olá, pessoal. Olá. De acordo com Tony Robbins, você já deve ter ouvido falar em algum lugar, autor do livro Poder Sem Limites. Nos últimos capítulos tem uma frase que eu sempre gosto de iniciar as palestras. Possuímos um biocomputador entre as nossas orelhas. A estrutura mais complexa do planeta. Quer dizer isso? Ter um biocomputador. Quando comparamos o cérebro com o computador, na realidade estamos diminuindo o cérebro. Mas a analogia é apenas para nos dar uma ideia de que não existe nenhuma supermáquina, nenhum processador de ideias, nada que se equipare ao cérebro humano. Se você procurar nas instituições, nos órgãos internacionais mais sofisticados que a utilizam, como por exemplo a NASA, não existe nenhum computador na NASA que se equipare a um único cérebro humano. E é isso que você tem, uma superestrutura, um modelo neurológico capaz de lhe proporcionar tudo o que você deseja. E é claro que aqui vou direcionar este desejo para as funções cognitivas, para os nossos desempenhos intelectuais. Howard Gardner, autor das múltiplas inteligências, já mostrou ali que temos um universo de habilidades. No entanto, se entendermos o cérebro
com os seus 100 bilhões de neurônios, 10 trilhões de conexões nervosas, podemos entender que essas façanhas ultrapassam simplesmente as teorias de Gardner, como, por exemplo, o esporte, a música, enfim, a intelectualidade, a memória, mas também há uma supercapacidade além dos nossos desempenhos. E é sobre isso que eu gostaria de cutucar, espetar, falando a respeito da supercapacidade de aprender. Quando falamos em superaprendizagem, falamos que o cérebro tem a possibilidade, por exemplo, de memorizar todos os livros escritos do planeta. Você sabia disso? Cabe na sua cabeça 32 bilhões de livros. Não tente memorizar mais do que isso, porque não cabe. De repente você aqui nesse entusiasmo do evento, e esse evento aqui passa uma energia fantástica. Passa ou não passa? Sai daqui dizendo, vou usar toda a minha capacidade. Você não vai ter a possibilidade de usar milésimos desse seu potencial. O interessante é que você tem 3 cérebros. Tem gente que pensa que não tem nenhum. Mas MacLean e Luria receberam o prêmio Nobel justamente porque demonstraram que o ser humano tem, ao invés de apenas 3 cérebros. Isso lhe dá ainda outras possibilidades. E é claro que nessas possibilidades, que temos todo esse potencial, que não é novidade. Isso aqui não é novidade. Você já viu na mídia, você já viu em revista, você já viu em uma série de outros lugares. Toda essa facilidade, às vezes, te deixa numa contradição. Se temos um potencial tão extraordinário, como dizem as técnicas, a neurociência, como dizem também todos os pesquisadores aí da psicologia moderna, cognitiva, dentre outras, porque às vezes sentimos sono durante a leitura. Já viram aquilo? Tem gente que sente tanto sono durante a leitura, quando estuda, que já lê deitado. Caso haja sono, nem se desloca. Por que precisamos ler várias vezes a mesma coisa para entender aquilo que lemos? Por que lá no meio da página você dá um salto e pensa, onde eu estou? Alguns têm tanta dificuldade para se concentrar que saem do livro para contar a quantidade de lâmpadas que tem na sala. Outros, já ao contrário, são agoniados. Parece que tem formiga na cadeira. Não consegue ficar parado. Quase não toma água, mas quando começa a ler, toda hora tem que parar para... Enfim, essas dificuldades naturais que nos apresentam têm uma única e exclusiva razão: a falta de conhecimento dessa caixinha que recebemos no berço. O interessante, pessoal, é que se você comprar um liquidificador, vem lá junto o manual. É ou não é? Mas cadê o manual do teu cérebro? Algo tão sofisticado assim, não é? E simplesmente não vem manual, não vem explicando como que funciona, como é que eu uso. Então, de repente, a gente
está ali batendo na mesma tecla e tendo uma série de problemas, uma série de dificuldades de aprendizagem. E que eu gostaria de passar aqui nessa manhã é que existem técnicas, a tecnologia, e você está aprendendo um monte aqui, neste dia, que potencialize a sua capacidade de usar esse biocomputador entre as orelhas. Então, essa situação, é claro, depende de muita organização e muita disciplina. Os gregos já cultuavam o corpo antes de Cristo. Então você já conhece mais ou menos as técnicas que potencializam sua energia física. Quantos aqui frequentam, por exemplo, academias de ginástica? Então lá você aprende com um personal, com um especialista, como fazer um exercício para melhorar o bíceps, não é? Como melhorar, por exemplo, a sua coxa. Mas você já foi a uma academia cerebral? Você já foi a uma academia onde você aprenda técnicas que treine essa sua capacidade de aprender? Então, memorizar é uma delas. Ler é outra. E as duas juntas, melhor ainda. Então, a ideia é colocar tecnologia na sua capacidade de aprender. Pessoal, a ideia é afiar o machado. Então, se eu pudesse resumir para você, bom, o que ele quer falar até agora, aonde ele quer chegar? Eu quero dizer que você tem que afiar o seu machado. De repente você está com uma ferramenta boa. Já viram aquelas facas de primeira qualidade que você retira da caixa, mas que necessita ser amolada? Pelo menos a primeira vez, ela está ali ainda sem uso. Talvez o seu cérebro esteja assim, precisando afiar. E a superaprendizagem ensina justamente a afiar o cérebro. Por exemplo, para ler um livro com 200 páginas, eu gasto em torno de 10 minutos. 10 minutos. Se eu lhe entregar um livro com 200 páginas, que horas você sai daqui? A Bíblia toda, pessoal, eu gasto um pouco mais de 9 horas. Então a ideia é potencializar isso. Ou seja, desenvolver suas habilidades cognitivas. Há 50 anos atrás, isso era praticamente impossível. Não tínhamos a mínima ideia de como o cérebro funciona. Mas hoje temos tomografia computadorizada, ressonância magnética, temos uma ciência que estuda o cérebro, a neurociência, e tudo isso nos mostra como o cérebro funciona e desenvolve justamente essas ferramentas. Eu não tenho aqui muita condição de explanar técnicas e treiná-los de uma maneira eficiente devido à programação. Porém, o que eu gostaria de excitar é que é possível treinar e ter grandes resultados. Mas, James, eu já ouvi falar em leitura dinâmica. Isso para mim não é novidade. Eu já ouvi falar em leitura dinâmica há 20 anos atrás. Eu já ouvi falar em mnemotécnica. Eu já ouvi falar em programação neurolinguística. Quem aqui já ouviu falar nisso tudo que eu estou falando? Mas, de repente, você ainda não teve um resultado tão maciço como o do maçarico.
Mas eu poderia dizer também que quantos vocês conhecem que completaram um curso de inglês, por exemplo, e não falam inglês? Não é? Ué, mas eles não fizeram o curso de inglês? Eles não ficaram lá na escola de inglês 3, 4 anos estudando inglês? O que aconteceu ali? Por que não sabem inglês? Quantas pessoas estão nas academias fora de forma? Magros querendo ganhar peso e gordinhos querendo emagrecer. Ué, mas eles não estão na academia? E o que é que falta então? O que falta é um direcionamento. Os mais espertos fazem o quê? Buscam um personal trainer, é ou não é? Ele pega alguém que já conseguiu o resultado. Em programação neurolinguística, isso, qual é o nome? Modelagem. Então, se aproxima de um especialista, um personal, e diga assim, olha, você agora vai passar o que você sabe e vai me treinar. Então, de repente, falta um treinamento mais firme, mais consistente. Porque também tem na academia aqueles que estão ali na sua situação de melhor performance. Então, é possível ter mais ganho, ok? Eu quero passar nessa manhã e você pode ganhar mais com as técnicas. Eu sei que hoje você ainda vai aprender técnicas interessantíssimas. Então, aproveitem e, mais do que isso, pratiquem. Agora, é claro, entendam que não se aprende karatê lendo um livro. É diferente. Da mesma forma, algumas técnicas para lhe fazer superaprender necessita de um direcionamento, de um acompanhamento mais especializado. Pessoal, eu quero fazer aqui uma exposição interessante de habilidades do cérebro. Quero convidar aqui umas 3 pessoas, pode ser os 3 primeiros, que estão aqui sentados conosco. Por exemplo, por favor. Vamos lá, por favor, aqui do lado. 3 pessoas simpáticas. Você está ali, ó, Iranete, os 2. O outro tem também, é o Anderson e a Jéssica. Então, como está a sua vontade ou força de vontade? Eu vi falando hoje sobre isso. Falamos sobre isso hoje aqui? Eu ouvi. Como está a sua força de vontade para passar no concurso? 100%, aliás, Olha aí. 150%. Quem aqui está animado depois dessa aula? Tenho certeza, depois desse evento, você estará mais do que 150% motivado. Mas, ao mesmo tempo, como está a sua habilidade para ler, entender, memorizar, interpretar, interagir uma informação com a outra, pegar o novo com o que você já sabe e, principalmente, aplicar isso nas questões objetivas. Parece que a equipe, pessoal aí, trouxe uma série de livros misteriosos. Olha, tem alguns ali que mata até o apetite. Roosevelt, é isso aí. Roosevelt lia todo dia antes do almoço 3 livros para abrir o apetite. Olha aí. O filósofo alemão Goethe tinha mais dificuldade de virar página. Ele tem uma frase universal que diz assim: perco uma refeição, mas nunca a minha leitura diária. Já viram a preguiça mental? Como é preguiça mental? Você olha aquele monte de livro e pensa assim: nossa, eu vou gastar tanto tempo para lê-los que eu não vou nem começar.
Um dia eu leio, porém um dia não está no calendário. É ou não é? Se um dia você for ler, um dia não existe. Aí no outro dia você... O que é isso, pessoal? Hiperventila. Agora vai, você olha para o livro e diz assim, é fome meu desânimo. Vou matar esse desânimo e vou comer. Você come, daí a pouco você olha para o livro, parece que piorou. Vou tomar um banho. Aí depois do banho sei que vai melhorar. Depois do banho você resolve uma coisinha aqui, uma outra ali, sabe uma coisa, sou filho de Deus, já é tarde. Amanhã eu leio. E sabe lá Deus, né? Ok. Mas, olha que legal. Direito constitucional, direito administrativo. Vou dar um desses para você. Desse para você. E administração pública. Está aqui. E aí? 10 minutos, tá bom para terminar? Vou selecionar para ela uma página, ok? Olha o tamanho da letra disso, pessoal. Tá, selecionar aqui um texto para ela. Não vou ser muito radical com você, não tentar pegar uma página pequena, só não estou conseguindo nem achar. Olha. Tá bom, deixa essa aqui mesmo. Procure esse texto, por gentileza. Esse texto. Não leia ainda, por favor. Olha, para você eu achei um pequenininho, tá vendo? Mas não vou fazer isso não. Dá outra, que é maior. Essa outra. Vamos lá. Olha, primeira que eu abri. Vamos lá. Essa. Bom, eu vou marcar aqui no relógio o tempo que vocês vão gastar para ler o texto. Preparados? Podem começar. Tá bom, pode fechar os três também, marca onde parou e memorizem. Ela foi a primeira, vou utilizá-la como referência aqui, ok? Vem aqui à frente um pouquinho, dê um passo à frente. E agora? O que está escrito? É sobre a forma de Estado. Tem datas sobre antes da proclamação, antes da Constituição de 88. Ele começa o texto com todo o poder emana do povo, que é um trecho da Constituição, e segue falando sobre a forma federativa de Estado e a República, que não é uma cláusula pétrea. Acho que é isso que eu consigo referir. Uma salva de palmas para ela. Ok. Ela lembrou bastante coisa. Eu vou dar uma lidinha só para ajudá-la aqui a fazer algumas perguntas. Tá bom? Você marca o tempo que eu vou precisar para fazer a leitura? Estou pronto. Quando você disser, quando você... Tá. Valendo? Ok.
Tá bom, já deu? Tá bom. Qual é a nossa forma de Estado? Federação. Isso. Qual é o artigo citado? Baseado em qual artigo? Fundamenta-se na causa? Causa pétrea. Isso. E é o artigo 60, parágrafo 4º. Formato de governo é? República. Foi muito bem. Salva de palmas. Olha só. Ok. Parabéns, pode sentar. Pessoal, então ela gastou quanto tempo aqui? Em torno de... Quanto tempo? Alguém marcou? 1 minuto, não foi? 1 minuto e 15, 1 minuto e 20. Ok. Então, 1 minuto e 20. Vamos aqui para só mais um caso para não ficar cansativo. E agora? Ele já está aqui, claro, com o texto de cor. Porque ele já entendeu ali, né, a pressão toda. E você apenas vai ter que ler. Aliás, você já leu, vai ter só que explicar. Veja bem. O texto fala sobre elementos do ato administrativo. Ele fala dos vícios. E é só isso que eu lembro. Sobre o que mesmo? Elementos do ato administrativo, os vícios do ato administrativo. Isso é o título, parece? Tá. Então vamos lá, eu vou ler o texto aqui. Alguém mais marca? Vocês me ajudam com o tempo? Estou pronto. Ok. Ok, quantos segundos? 12. O texto está dizendo que a nossa forma de lei, é claro, tem os seus elementos, e esses elementos necessitam de uma primeira ordem, mas essa ordem ela tem por base o quê? Uma contradição. Ou seja, baseado numa contradição, organizam-se fatores, ou seja, fundamentam-se informações fundamentais para quê? Para que se constitua, não é, uma anatomia. Lembra? Está até em negrito. Lembro, anatomia. Está na 6ª linha. Não lembro a linha. Para se formar essa anatomia, é claro, utilizam-se os pontos que seriam esses elementos. São 5 pontos. Eu quero saber quais são. Não lembro. Tem que ter a causa, tem que ter o objeto, né? Tem que ter o formato, tem que ter o contraformato, ou seja, essa relação de construção. Não é isso que está escrito aí? Perfeito. Ok. Aproveitando que vocês estão aí, tira só o óculos, por gentileza. Quer ver só? Movimenta os seus olhos de um lado e o outro o mais rápido que você puder. Observem bem os olhos dele. Tá. Agora, a sua vez. Movimenta seus olhos. Observa quem ganhou, ele ou ela? Ele. Uma das coisas, quando você está lendo, além de fatores que implicam na retenção, observe o movimento dos olhos. Tem diferença? Então, muito obrigado, pessoal. Podem sentar. Ok. Muito obrigado, prazer. Ok. Pessoal, entenderam o que eu estou dizendo? A ideia é o quê? É afiar o machado. Quanto tempo foi a média? O mais rápido, os outros não terminaram, tá?
O mais rápido gastou 80 segundos. Quanto tempo eu precisei? 10, 12. Ou seja, deu para ler 8 vezes mais rápido. Se você tivesse 8 vezes 8x em relação ao seu concorrente no concurso, isso faria diferença para você? Imagine, pessoal, leitura dinâmica, isso é para te reaquecer a treinar, tá? E o Vitor me informou que isso já foi ensinado. Para aqueles, quem já fez os cursos aqui ou está fazendo? Todos, né? Quem ainda não está fazendo? Tem alguém aqui que não está fazendo ainda? Ok. Mas tudo isso é ensinado. Ler, memorizar, não é? Então, essa agulhada é para te incentivar a treinar. O que faria de você 8 vezes mais rápido num concurso? Significa que enquanto seu concorrente está lendo a primeira questão, você leu a prova toda. Enquanto você lê um capítulo, aliás, o seu concorrente lê um capítulo, você lê o livro todo. Perceberam a diferença? Ah, mas e a compreensão? Tudo bem, se você não entender tão bem assim, leia 2 vezes. Leia 3. Você está 5x mais rápido. Ou seja, isso lhe permite poder de revisão, poder de avaliação, poder de pegar uma coisa e interagir com outra. A superaprendizagem lhe permite não só mais velocidade, também mais compreensão. O Vitor me deu uma missão, ele disse assim, professor, vá lá e tente quebrar um pouco dos paradigmas, ou seja, tentar quebrar um pouco mais de barreira, porque esse evento aqui é para quebrar barreiras. Alguém está quebrando barreiras aqui? Então é para que você saia diferente, para que você saia daqui melhor do que você passou por aquela porta. E eu tenho certeza que isso está acontecendo. E muita coisa ainda vai acontecer nesse treinamento. Vai ou não vai? Bom, o que eu tinha a trazer para vocês é isso. E eu gostaria de finalizar com uma frase importante. Se eu mostro, você vê. Se eu digo, você ouve. Se eu deixo você fazer, você aprende. Ou seja, tente colocar em prática tudo que você vê, tudo que você ouvir aqui. Nossas dúvidas são traidoras, nos fazem perder o bem que sempre poderíamos ganhar, pelo simples fato de tentar. William Shakespeare. Esse é meu pensamento final para você nessa manhã. Obrigado, pessoal. Até logo. Senhoras e senhores, James Bauer! E um conhecimento de bastidores, que eu vou aprendendo e vou chegando até um nível. Eu, às vezes, chego ali em 800 palavras. Eu ia dizer que eu treino menos do que eu digo para vocês treinarem. Agora só, o negócio funciona, basta você treinar. Eu não tenho treinado tanto, porque eu tô numa velocidade confortável e tudo nesse processo todo. Mas aí, quando eu o via fazendo essa demonstração, que ele fazia isso com o livro e falava uma matéria que ele nunca viu e falava o conteúdo, e eu ficava de cara com 12 segundos, eu perguntava, James, mas em 12 segundos seu olho passa por cada uma das linhas, você vai processar cada uma das palavras? Ele falou para mim o seguinte, eu nem sei se eu posso falar aqui para revelar o truque aqui, mas ele dá uma roubadinha nesse processo. Ele diz o seguinte, Vitor, como é uma apresentação em público, eu leio 2 vezes só para garantir. É ou não é? É. Para exatamente garantir. Então, acima de tudo, existe um potencial muito grande. Existe uma potência muito grande para isso daqui. Tadeu, você tem pergunta para ele? Certo? James, você consegue responder 3 perguntas rapidinho do grupo? Pode ser? Bom dia. Na verdade, eu só queria confirmar, eu sou aluno do professor. Ah, garoto! Aí, o que acontece? Há um mês atrás, ele fez uma palestra no Centro de Convenções e eu fui muito cético, na verdade, porque eu já tinha feito vários cursos de leitura dinâmica e, cara, eu falei, eu vou para ver, vou para pagar para ver, ver como funciona.
Foram 4 horas de curso, na verdade. Eu cheguei no curso lendo 220 palavras por minuto. Eu saí de lá lendo 525 palavras por minuto. E aí ele fez a propaganda dele. Ele, na verdade, tem um curso que ele dá todo final de semana, né? De forma que ele ensina métodos. E ele dá um curso particular, na verdade. São 10 semanas online, na verdade. Me interessei muito, que é bem focado. Eu falei, cara, eu quero aprender. Eu preciso saber se isso é bom. Fiz 3 aulas com ele. Não tive a oportunidade de fazer as 2 últimas aulas, porque ele ficou doente também, teve problemas de saúde. E assim, você acha que, cara, eu vou aprender a ler, mas não vou compreender. E a primeira vez que eu fiz a leitura, dentro do curso, como ele fez a pergunta para as pessoas ali, de 10 perguntas eu acertei 3. Eu falei, cara, não é possível. Aí com o treinamento de 4 horas, na segunda sessão, de 10 perguntas eu acertei 8. Então assim, a minha velocidade aumentou e minha compreensão também. Hoje eu estou na 3ª aula, estou lendo mais ou menos de 680 palavras por minuto, com compreensão de 80% a 75%. Faltam 7 aulas ainda. Então assim, só que você tem que praticar. Eu pratico todo dia meia hora. Tudo que ele pede, o que você falou, Vitor, ele fala, eu faço. Todo dia, eu acordo 6h30 da manhã, eu fico até as 7, treinando, faço esse movimento do olho, tem um metrônomo, né, que tem um ritmo, você vai fazendo, eu saio com o olho cansado, é como se fosse uma ginástica mesmo, descanso, faço as coisas, mas assim, é um prazer, você pega, você lê, eu fui ler a sinopse ali do livro, a minha mulher estava lendo, eu falei, cara, já acabei, ela, mas como assim, já? Não, Camila, é assim, assado, ela, não, peraí, deixa eu ler, então vale a pena, assim, a gente tem que quebrar certos paradigmas, né, vale a pena mesmo. Bom, agradeço a parte. Eu vi uma outra aluna também minha, Cíntia, né? Você pode falar alguma coisinha, Cíntia? Por favor. Então, mas enquanto a Cíntia levanta, eu faço um acompanhamento pelo Skype, pessoal, com aulas particulares. Desculpa a propaganda, viu, Vitor? Mas já que o aluno interrompeu, eu estava saindo ali. Eu sou aluno também. Eu tive a primeira aula e aí eu tive uns problemas de saúde. É um treinamento diferenciado, eu não consigo, é claro, abarcar todos, mas, sim. Então, eu procurei o professor James, porque assim, eu tenho uma vida super corrida, eu sou professora universitária, eu trabalho em 2 órgãos e estudo à noite. Estou na 2ª graduação, faço Direito, e eu tenho um objetivo futuro, né? Então eu precisava de algo que pudesse otimizar o meu tempo. Então eu comecei a fazer as aulas de leitura dinâmica e tive ótimos resultados. Como colega, na primeira aula foi desastroso. Eu lia 179 palavras por minuto na primeira aula, com compreensão de 4 acertos, né? Hoje eu estou na 6ª aula e eu já estou lendo 500, quase 600 palavras por minuto, com a compreensão de 90% do texto. Bom, vale muito a pena, é um treinamento que realmente... Aproveitando então o gancho, só me resta deixar aqui um número, né? Depois disso tudo, né? Pessoal, 99347 2125. Mais uma vez, o Vitor anotou, e 9347 2125. Pessoal, eu dou aula de 6 da manhã a 10 da noite, de segunda a domingo. Com exceção do domingo, que eu dou aula de graça para pessoas que têm ou não tenham condições lá no IEL e arrecado alimentos. Só esse mês eu arrecadei 2 toneladas de alimento. Só esse mês. E espero arrecadar muito mais. Muito obrigado, Vitor, pela oportunidade. Pode ser uma pergunta? Assim, mais uma. Sobre leitura dinâmica. Uma pergunta sobre leitura dinâmica tem muito uma tempo. dúvida que eu acho que deve ser de todos. É qualquer livro que a gente consegue fazer a leitura? Ou é aquele livro que você já tem um conhecimento genérico do assunto? Qualquer livro. É claro que vamos colocar aí uma aspa nos livros manuais
porque tem uma construção diferenciada. Mas todo livro que tenha texto corrido ou dividido em colunas é possível. Mesmo que haja muitas palavras desconhecidas para mim, por exemplo? Isso. Aí se mostra um analfabetismo de palavra. Então, nesse caso, é claro, quanto mais você lê, menos você vai perceber isso. Então, é claro que você vai adquirir mais vocabulário à medida que você lê mais. Então, a pessoa diz, livro técnico. Não é livro técnico, é livro que tem palavras que você não conhece. Né? Porque a partir do momento que você tem um vocabulário superior, não existe livro técnico, se você conhece todas as palavras que estão ali. Então, para chegar nesse nível de ler com uma certa velocidade, você tem que focar acima da média. Seria uma isso? pessoa, tem uma ideia, uma pessoa de vocabulário médio tem 800 palavras no vocabulário. Nível superior, em torno de 1.200. Sim, sim. Shakespeare, por isso eu citei Shakespeare na minha última frase, conseguia escrever com 30 mil vocábulos diferentes. Um pouquinho acima, né? Então, há pré-requisitos. Tem que ter o mínimo de 800 palavras, né? E... Não. O ideal é que você leia sempre que puder, para que esse vocabulário de 800 vá subindo. Obrigada, Vitor, pela oportunidade. James Bauer!